o artigo 50, ele está no seu dia a dia e você não percebe, tá bom? A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Ou seja, a garantia legal, nós já vimos no artigo 24, ela é uma imposição de lei. Não tem como você vender um produto novo ou usado, tá? Qualquer que seja o produto ou serviço, sem dar uma garantia. Tá certo? Tem que ter garantia, tá bom? Agora, o que o artigo 50 está dizendo? O artigo 24 fala que tem que ter a garantia legal, certo? Só que o artigo 50 ele diz que o fornecedor, caso queira, ou seja, por que o fornecedor vai querer dar uma garantia a mais? Para convencer o consumidor a comprar, para dizer que o seu produto é bom. Então, nós temos aqui uma garantia que a lei dá, não tem como tirar ela, tá? E nós temos aqui uma garantia que vem somar, que é a garantia contratual, oriunda de contrato, oriunda da vontade do fornecedor, né? Por quê? É de graça? É para ser bonzinho? Não. Ele vai dar aquela garantia para convencer o consumidor a comprar, tá certo? Então, gente, ela será concedida mediante termo escrito. Então, quando você compra um produto, eu coloquei aqui, por exemplo, um projetor, né? Você recebe um termo de garantia. E nesse termo de garantia se explicam várias coisas, né? Dentre as quais, ele diz, olha, sua garantia aqui é de 2 anos, sendo que 90 dias é a garantia legal. Você lembra do artigo 26, inciso 2? Pois é, produto durável, 90 dias, tá? E nós temos aqui 640 dias de garantia contratual, fruto da vontade do fabricante, tá certo? Então, gente, esse termo de garantia, o que ele tem que ter, tá? Ele tem que dizer no que consiste a garantia, no lugar onde ela pode ser exercida, tá? Por exemplo, aconteceu recentemente com um amigo meu que mora em Porto Velho, Rondônia, né? Ele comprou uma televisão, né? E ele estava sendo cobrado, né, para exercício da garantia, ou seja, para o técnico se deslocar do Acre até Porto Velho, ele estava sendo cobrado por uma taxa lá absurda, né? Então, assim, é uma questão bem interessante aqui para a gente ilustrar, né, essa questão do lugar onde ela pode ser exercida e o ônus a cargo do consumidor, né? Eu até orientei esse meu amigo que era um abuso, né, porque era uma grande fabricante, ele morava na capital, como é que para exercer a garantia ele vai ter que ser cobrado uma taxa de técnico, né? Isso para mim não parece legal, tá bom? Mas o que importa é que quando você recebe o termo de garantia, você já prestou atenção que tem uma lista imensa de um bocado de cidade, onde consta a assistência técnica, do que você tem que fazer, tem que levar o produto com os acessórios, etc. Enfim, tudo isso tem que estar no termo de garantia, tá certo? E está dizendo aqui também no que consiste a garantia. Perceba aqui, ó, que nesse termo aqui que eu usei de exemplo, está dizendo aqui que danos decorrentes de acidentes, quedas, não são cobertos pela garantia. Então isso aqui já está dizendo, tá bom? Coloquei também aqui para vocês uma jurisprudência que fala que a loja, né, ela é obrigada a receber, né, os produtos, no caso de garantia, só quando não há assistência técnica na cidade. Então muita gente comprava um produto, dava problema, a pessoa chegava zangada, deixava no balcão da loja, né, e dizia assim, se vire, né, sendo que tinha assistência técnica na cidade. Então, o que o STJ disse, né? Se você não tem assistência técnica na cidade, por exemplo, esse meu amigo, né, ele pode deixar a televisão lá na loja no centro da cidade, onde ele comprou, porque não tem assistência na cidade, tá certo? Isso é possível segundo o STJ. E a loja tem que se virar com assistência técnica, o fabricante, tá certo? Agora, se tem assistência na minha cidade, eu tenho que deixar a TV na minha assistência, eu não posso sobrecarregar o lojista dessa forma, tá bom? E para finalizar, gente, o termo de garantia, né? Ele tem que vir acompanhado também do manual de instrução. Você sabia que o manual de instrução que vem com o seu carro, com o produto que você compra, um computador, que seja, um celular, o manual de instrução, né, ele é obrigatório em razão do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Você já tinha parado para pensar nisso? Acho que não, tá? Fica bem escondido, você não costuma ler isso aqui, tá? E no mais, o manual de instrução tem que vir em linguagem didática, com ilustrações. Você lembra do visual law que eu falei, né, nos contratos? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala do termo de garantia, né, ele fala que a linguagem tem que ser didática, com ilustrações, né, interessante. Porque quando ele fala da oferta, ele diz que tem que ser clara, ostensiva. Quando ele fala do contrato, ele diz que tem que ser claro também, que não pode haver informação dúbia, confusa, tá certo? Que as cláusulas não podem ser feitas para dificultar a compreensão do consumidor. Mas quando fala de termo de garantia, o termo que ele utiliza que é sensacional, linguagem didática com ilustrações, né? Quem sabe no futuro isso também não vai estar nos contratos, tá certo? Coloquei inclusive esse movimento aqui sensacional, chamado linguagem simples, né?
que visa trazer uma linguagem mais acessível, né, para a administração pública, tá certo? Para que a administração pública possa se comunicar entre si com o cidadão, tá bom? E trouxe também aqui esse exemplo, né, de manual de instrução, tá certo? Você vê aqui, ó, um guiazinho todo ilustrado, né, de como é que você vai instalar o projetor, como é que você vai utilizá-lo. Tudo bem, gente?